Olá, eu sou Vicente Melo, fotógrafo. Estamos aqui no Farol Santander, em Porto Alegre, com a exposição Toda a Noite. Toda a Noite, a curadoria de Marília Panites e Aldonis Nino, criando um panorama com 14 séries que eu elaborei durante 3 décadas. A ideia da exposição é criar esse pequeno percurso quase que noturno, referenciando uma toda a noite, em que a luz, a sombra e as penumbras criam elementos adicionais à retórica fotográfica. Toda fotografia é a conquista de um território. Então esse território da luz que foi me dado com a câmera Rolleiflex, que eu uso bastante, me abriu esse panorama de criar a imagem totalmente quebrada de uma realidade, uma transposição, uma transvisão a partir das imagens em Rolleiflex e também em fotogramas e fotografias também digitais. A ideia de Toda a Noite é criar esse compêndio noturno, de um notívago que trabalha com a fotografia nesse limite entre o branco, claro, criando nos meios tons de sombra toda uma referência narrativa que envolve cinema e fotografia histórica. A ideia da exposição partiu de fazer esse pequeno agrupamento de séries que conversassem umas com as outras, no sentido de criar uma retórica sobre a imagem. Então nós temos Animais Fragmentados, na série Bestiário, Arquitetura de Brasília, na série Brasília Utopia Lírica, e temos uma composição também física de materiais que eu tenho recolhido em uma coleção particular de objetos físicos, pequenos objetinhos, e também de resíduos de ressaca de praia, em que eu criei 2 séries. Então, a ideia era pegar essa fotografia hegemônica com a câmera, quebrando esse paradigma da imagem real, e também criar de novo o mesmo paradigma, não utilizando a câmera, como é o caso Monolux, uma série de fotograma, em que os objetos são colocados no papel fotográfico salinizado, joga-se uma luz, imprime-se, tira-se o material e revela essa imagem. Uma imagem única em que ela sozinha dá uma referência a nós, a partir dos títulos que eu coloco, como fosse uma fagulha narrativa, como fosse uma crônica sobre a imagem. Então, Toda a Noite trata dessas relações, pequenas relações que eu fui criando, independente das séries que fui criando ao longo de 30 anos, foi amarrada de lá para cá. A primeira série é de 97, a última de 2022. E esse alinhável que a curadoria fez foi criar toda essa dinâmica de um tempo em que a fotografia foi sendo maturada no meu pensamento como imagem e quebrando esses paradigmas, essa ideia que a câmera reproduz. Reproduz realmente uma realidade. A realidade está aqui, mas a ideia é criar esse outro território. Toda a Noite é um território noturno, um território de pesquisa, um território de observação, em que a luz é o elemento principal. E somado a isso, temos, no caso, algumas séries, a Rolleiflex, que é uma câmera quadrada, 6x6, que é o formato negativo, em que nesse quadrado, esse cinema quadrado, eu conseguia criar situações cinematográficas de um temperamento estranho, uma atmosfera estranha, com esse tipo de câmera, com essa câmera exatamente, pela ótica dela também, que tinha esse emblema da fotografia clássica dos anos 50, quando essa câmera foi largamente utilizada em 50 e 60, década de 50, década de 60, no Brasil e no mundo, antes de chegar ao advento 35mm. Então, ter essa nostalgia da câmera de um tempo, que recria um outro tempo 30 anos depois, e a nostalgia dos processos primórdios da fotografia, como é o caso Monolux, que é o fotograma por contato. Então, Toda a Noite, esse atravessamento de ideias em que a fotografia encontra um outro caminho de observação. Minha grande vontade com a minha fotografia é que o embate do observador com ela criasse realmente uma ressonância do tipo: estou vendo, não estou vendo, existe uma mentira por trás, isso é realidade, não está distorcido, como é que funciona essa observação da imagem? A ideia, então, de Toda a Noite é alinhavar, criar essa narrativa. As 14 séries estão distribuídas aqui na galeria do Farol Santander, e as relações dos seus paralelos, sua criação na curadoria da expografia, foi criando todo esse emblema, todo esse envolvimento. Um dos fatores também interessantes que nós criamos é a partir da expografia da exposição, como fosse um livro que você vai passando as páginas e cada série vai se recriando um lado da outra. A sequência das séries está montada nas paredes, mas a ideia é que você estaria vendo uma série, passa uma página, vê outra série, outra. É como se fosse um grande livro aberto para o espaço do ambiente do Santander. Essa é a exposição Toda a Noite, espero que todos venham e todos gostem.